Boa noite, amigos da Deca. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Nossos encontros nessa quarta-feira têm sido frequentes, muita gente tem comentado, a gente tem recebido um feedback muito positivo. É um momento importante de trocas, mais do que nunca, e a Deca vem promovendo esses encontros com pessoas que têm muito a dizer, como é o caso do nosso convidado de hoje. Um conteúdo bastante profundo sobre os saberes e fazeres da arquitetura contemporânea, para muito além desse momento de pandemia que a gente está vivendo. É um grande pensador da casa brasileira, uma casa brasileira sem folclores, muito cosmopolita, com grande reverberação internacional, inclusive, se apropriando de elementos autorais. Talvez ele seja um dos mais autorais entre os arquitetos brasileiros dessa geração, e é muito legal poder conversar com ele aqui no Diário Deca, no Boas Conexões, todas as quartas-feiras, né, André? Exatamente. Como o Alex explicou, o Diário Deca é uma programação de conteúdos diários, de segunda a sexta, aqui no Instagram da Deca Oficial, que nós, os Decornautas, fizemos em parceria com a Deca e a convite da Deca para que vocês vivam um dia de cada vez, mas com um conteúdo novo a cada dia. Hoje a nossa live é com Oswaldo Tenório. O Instagram dele tá fixado aqui nos comentários para que vocês possam entrar, seguir, comentar, curtir, mandar directs, interagir com o Oswaldo Tenório. E também não deixem de acessar o site da Deca, www.deca.com.br, para conferir as novidades, produtos, muitas inspirações da marca para todos vocês. Eu vou conectar aqui o Oswaldo Tenório, e lembrando a todos que o Diário Deca, como é um conteúdo de segunda a sexta, cada dia da semana a gente apresenta algo novo e diferente. Hoje nas Boas Conexões a gente tem essa live. Amanhã, por exemplo, que é um dia de TBT, a gente fala sobre projetos importantes que a Deca fez em parceria com grandes profissionais. Não percam, fiquem ligados. Já conectando o Tenório, em poucos segundos a gente começa a nossa live para compartilhar esse conteúdo fantástico com vocês. Pronto. Oiê, tudo Olá, bom? Tenório, tudo bem? Preciso ajustar aqui minha tela, peraí. Acho que deu certo. Tá bem enquadrado. Tá bem quadrado. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora falando contigo, que é um cara que sempre tem muita coisa bacana para dizer e Olha diz, lá. que é a parte mais legal. Nós achamos você um grande pensador da casa brasileira, para muito além de um grande realizador, que você também é, né? O seu trabalho, ele se materializa para muito além de um discurso, a gente percebe, é tangível. Grandes projetos, a gente vai ter a oportunidade de desfilar alguns deles ao longo dessas lives, e eu convido você aí que está do outro lado acompanhando, que interaja, que faça suas perguntas, porque Tenório é sempre garantia de bom conteúdo, né, Tenório? Vamos lá, vamos tentar. Tenório, a gente quer começar com você pelo início de tudo. Você sempre sonhou em trabalhar com arquitetura? E eu queria saber também em quem você se inspirou e o que fez você tomar essa decisão na sua vida. Olha, as pessoas falam que elas quando escolhem... for também, você não vai fugir dessa parte. Tá bom, vamos lá. As pessoas, elas escolhem uma profissão. No meu caso, eu não tive escolha. Eu posso falar isso. Então, desde muito cedo, eu estava bem focado nisso. Eu estava bem direcionado intuitivamente a esse caminho da arquitetura. Talvez eu não tivesse uma noção tão clara, porque eu não tenho família, eu não tenho uma relação. Eu morava no interior de Pernambuco, então era uma coisa muito distante. A minha relação mais próxima era com a Janete Costa, tá? Que era arquiteta. Incrível. Eu lembro quando eu era criança, eu passava numa loja que vendia as coisas dela e eu ficava sempre olhando e admirando aquilo tudo. Mas era muito, muito naif, muito primitivo ainda, comparando com o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem todos os veículos, a gente tem tudo bem à mão. E naquela época não era assim. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos com o primeiro projeto. Eu fazia escola técnica. E eu precisava fazer alguma coisa. Então, era uma mistura de vocação, com necessidade, com intuito e com oportunidade. Eu deixava de brincar... eu morava num condomínio perto da praia. Eu deixava de brincar na praia para ficar vendo revista de decoração na casa da mãe de um dos meus amigos.
eu até decorava as páginas, o que tinha em cada uma, de tanto que eu via aquela coisa. Era uma coisa muito louca. Então, eu tenho boas memórias desse mundo editorial e sinto uma saudade tremenda dessa coisa física também, né? Então, isso foi um grande estímulo, foi uma grande formação para mim, onde eu me coloquei sempre numa posição de observar. Então, todo o meu aprendizado, né? Eu me formei em arquitetura muito tarde, eu já trabalhava, já tinha um escritório, já estava fazendo um monte de coisa errada aí, e aí eu decidi fazer arquitetura. Quando eu comecei com esse processo de desenho, tudo me inspirava. Então, assim, o primeiro projeto que eu consegui muito cedo em Maceió era um projeto comercial e ele tinha uma inspiração neoclássica, né? Então, se eu tivesse passado por uma escola de arquitetura, eu não ia ter feito isso nunca. Era um grande crime. Mas isso foi uma forma também de me liberar das escolas, né? E me colocar muito na situação de observar. Então, eu sempre estive na condição de observar. Então, você mora em Maceió, uma cidade pequena, você viaja e o mundo ele passa a ser um grande quadro negro te ensinando coisas, né? Que você passa a perceber durante o percurso. Quando eu fiz a faculdade de arquitetura, eu já tinha uma personalidade mais bem formada, mais consistente. Mas essa faculdade ela me ajudou muito a entender algumas formações e entender também como as comunidades de arquitetura pensam no mundo, né? Então, assim, eu passei a entender que um arquiteto escandinavo ele tinha que seguir aquela vocação porque ele está enquadrado dentro de um sistema educacional que faz com que ele se desenvolva dentro daquela base, né? E eu não ter tido essa base no início me deixou muito liberto, muito livre, né? Eu entendo isso como sendo uma falta que eu tive no início, mas uma coisa muito positiva para o meu desenvolver no futuro, porque qualquer coisa que me contam, eu sempre faço um comparativo e vejo se é realmente aquilo que eu quero e tento fazer as minhas escolhas dentro disso, né? Independente das verdades e de onde elas venham. Muito bacana, adorei. Oswaldo, você citou a Janete Costa, né? Que infelizmente, embora seja uma arquiteta consagrada, né? Que deixou muita saudade, deixou também um legado imenso. O Brasil demora para valorizar as coisas do Brasil, né? E a Janete talvez tenha sido a epítome da valorização do artesanato brasileiro, por exemplo, da arte popular brasileira. São duas coisas bem distintas, né? Então, muito legal você ter tido essa experiência. Só para situar quem está nos assistindo também, a Janete foi a primeira arquiteta a trazer essa valorização para o chamado high decor, né? Para o high design. E ela foi essencial nessa formação cultural neste mercado. Então, é muito salutar que a saudemos, né? Tenório, falando um pouquinho sobre isso, a busca por abrigo ela é uma condição quase que sine qua non, e isso tem sido muito discutido aqui agora, por conta do óbvio, ululante, que é a questão da pandemia, mas é essa condição do abrigo para preservação, manutenção e multiplicação de qualquer espécie, incluindo a nossa, né, a humana. Mas para muito além do mero teto que nos protege das tempestades, a arquitetura evoluiu de modo a catalisar, sintetizar e abrigar as nossas emoções. A gente costuma dizer, é quase um clichê nosso, que a arquitetura é a mais humana de todas as artes, inclusive. No seu caso, que é um profissional que lida com todos esses fatores, que eu traduziria como sendo talvez a forma e a função na linha da emoção, como você compatibiliza e executa essas complexidades todas num único projeto? Como é que funciona para você em termos de processo criativo? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho na outra resposta. Eu acho que a gente tem uma coisa muito a ver. Então, no início era uma coisa muito empírica, era muito naif, era muito experimental. Com o passar dos anos, eu entendi que a função ela é antes de qualquer coisa. Então, a beleza você conserta, a função você vai sofrer dentro do processo. Então, assim, o que eu entendo hoje é que a questão do morar ela tem que estar muito, muito mais ligada à identidade de quem vai estar lá, de quem vai
utilizar o espaço, né? Obviamente você vai juntando uma carga, uma bagagem de experiências com outros clientes que você vai oferecendo, né, nas experiências que aparecem. E isso faz com que o teu projeto ele funcione mais. Mas eu acho que hoje essa coisa do morar ela tem muito a ver com a liberdade do que você gosta, tá? Você tendo isso, né? Você tendo as coisas que você gosta, você convivendo, a mão de quem organiza isso, seja o próprio dono da casa, o arquiteto, o decorador, o quem vem a fazer isso, é o que vai harmonizar, é o que vai transformar aquilo ali numa composição de equilíbrio, né? E quando a gente pensa dessa forma também, eu acho muito importante voltar para a função. Então, não adianta aquela casa linda que não funciona, né? Então, aquele projeto neoclássico que eu fiz lá de Pecado, ele não funciona para uma cidade de frente para o mar. Então, isso a gente vai trazendo como bagagem. Mas eu acho que é muito importante você fazer esse resgate do que você quer, como você quer morar. Acredito que essa situação hoje, ela vai trazer esse retorno das pessoas muito mais próximos a essa coisa que a gente está vivendo. Isso vai ajudar as escolhas ficarem mais claras, né? Você tem mais tempo para perceber como é a casa que você vive. Mas eu não acredito numa fórmula. Eu acredito na liberdade do que você queira fazer, do que você acha bacana. E por falar em liberdade de fazer aquilo que você acredita, né, que é o seu caso, você, assim como Janete Costa, que a gente acabou de mencionar, nasceu em Pernambuco. Mas você estudou na Itália, reverberou internacionalmente, né? Você aconteceu lá fora também. Assim, um trabalho muito cosmopolita e sem desapegar dessas raízes, né? Mas, de novo, como a gente começou falando nessa introdução, sem folclore, sem alegoria. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse DNA criativo nesses tempos tão globalizados, né? Porque a gente está vivendo uma época em que a identidade das pessoas, principalmente naquilo que diz respeito à origem de suas escolhas e de suas pseudo-liberdades, elas parecem estar muito conectadas ao que você vê no Pinterest e no Instagram, né? Então, essa coisa da origem se perdeu um pouco, da referência cultural. Fala um pouquinho do DNA, no seu caso. Eu vejo essa coisa do Pinterest, do Instagram, ou de qualquer mídia que você utilize para se alimentar, né, dessas informações. Eu vejo dois lados. Eu acho muito produtivo, muito interessante quando você tem uma relação com o seu cliente e ele traz referências para você, né? Então, você teria aquela bagagem daquele cliente que traz, sei lá, uma parede, uma pedra, uma madeira, um móvel, coisas que ele gosta. Eu acredito nisso. Antes eu pedia para ninguém trazer nada. Hoje eu peço para as pessoas trazerem o máximo de coisas que elas gostem, né? Depois voltando para essa coisa que você me pergunta da origem, não dá para você viver sem o que é orgânico. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha isso orgânico porque era acessível, porque eu tinha isso na mão. Hoje eu tenho por um entendimento mais humanitário mesmo, de contato homem com o projeto, homem com os materiais, homem com a natureza, tá? Então, são dois campos distintos, né? Um campo é o que você tem para trabalhar, o outro campo é o que o cliente chega e ele quer que trabalhe. Você vai estar na linha do meio onde você propõe, dentro do que você acredita, dentro dessa função, dentro dessas linhas, dentro desse desenho, esse paralelo entre esse sonho trazido, que muitas vezes é coletado, né? E a sua linha de trabalho, o como você enxerga aquilo, o como aquilo vai funcionar. Exatamente. A gente está mostrando um projeto aqui que talvez tenha sido o primeiro projeto seu com o qual eu tive contato, foi através dele que eu conheci o seu trabalho. Na época eu editava Casa Vogue e foi um projeto de grande reverberação, inclusive internacional, que é o Resort Quinoa, né? E ele traz tudo isso em termos de organicidade, dessa relação que você pinça da natureza, né?
para materializar em espaço físico, inclusive em muitas customizações. A gente está falando de uma arquitetura de invólucro, né, do projeto, panoramicamente mesmo concebido, inclusive se desdobrando em peças autorais de design concebidas para esse espaço. Fala um pouquinho sobre ele, por favor. Ele faz parte desse universo onde o arquiteto, onde o profissional, ele cria uma atmosfera, ele cria um conjunto. Então, quando eu tenho uma formação do papel e do lápis, onde você cria croquis e você desenvolve uma imagem. Organicamente. Sim, sempre organicamente. Hoje eu já desenho no computador de uma maneira, né, ajuda bastante, a visualização é mais fácil. Mas você com papel, você montando uma figura, né, você montando uma imagem que te agrade, você vai descobrindo elementos de composição. Então aqui eu ponho uma peça, aqui eu ponho outra, e daí eu vou criando uma fotografia. A mesma coisa na arquitetura, né? Você mostrou uma imagem aí de implantação, e aí dentro disso aí a gente faz a arquitetura, onde no caso desse projeto, todos os ambientes sociais e os quartos, tudo tem vista para o mar. Então a formação disso é dentro de uma visão, né, de uma paisagem, onde eu encaixo a minha arquitetura, né? Arquitetura mirante. Exatamente, observando o que tem. Isso vai se repetindo como fórmula para o projeto como um todo, quando você vê o fundo de uma sala, uma entrada, e aí você vai fazendo a sua composição. Mas é a sua linha que vai determinar o que é esse estilo. Outro dia, Tenório, conversando com um grande arquiteto, a gente ouviu a seguinte frase, que não se fazem mais casas como antigamente, porque as pessoas, os clientes, eles estão interessados numa pasteurização. Eles querem comprar um kit pronto, digamos. Pegando esse gancho, mas focando no seu processo criativo como arquiteto, que além de peças autorais, o seu trabalho, a gente sabe, ele plasma o melhor da mobília italiana, arte popular brasileira, passa por uma curadoria muito bacana de arte contemporânea, onde desde as bases até a finalização tudo é feito com muito rigor, Tenório. A gente acompanha isso, o detalhamento, é quase como se fosse uma alfaiataria o que você faz, uma alta costura. E a gente sabe que tudo isso tem a ver com investimento, é claro, mas que é muito mais a referência cultural que o profissional tem dentro dele adquirida, né? Do que necessariamente o poder de compra. Você que é um profissional que atua nessa frente, você acha que o mercado que atende essa casa mais personalizada, uma casa com identidade, com emoção, com alma, você acha que ele lida com o cliente, ele está ficando mais reduzido ou isso vai voltar a ser algo destacado na nossa vida cotidiana? Olha, eu acho que primeiro a gente deve excluir os pecados, tá? Então, se você está feliz em morar dentro de um padrão, seja ele qual for, né? Se auto-absolve, né? Sei lá, você morava num prédio que era tudo igual, aquela era uma coisa idêntica, o mesmo mobiliário, e aquilo ali funcionava super bem para você e você era feliz, descia, tomava seu banho, voltava, enfim, você curtia aquele espaço. Não existe pecado nenhum nisso, tá? O que eu trabalho é uma visão um pouco diferente dessa massificação, tá? Então, quando a gente observa essa multiplicação de projetos, ela é bem-vinda para um público e, no meu caso, eu tenho uma veia de artista também. Então, dentro do meu processo, se é mais interessante fazer mais projetos ou menos projetos, não é a meta do meu estúdio. A meta do meu estúdio é construir um projeto que tenha a identidade do cliente traduzida pelas minhas linhas, tá? Então, é um jogo, é uma composição de fatores, né? Que a gente monta e trabalha dentro disso. Com relação a isso ser mais ou menos, eu acho que tudo é muito cíclico, né? Então, hoje eu gosto de branco, amanhã eu quero vermelho, de repente,
daqui a um tempo eu vou morar num apartamento completamente composto de elementos muito básicos, né? Não é a minha realidade, não é o que eu gosto de fazer hoje como projeto. Hoje eu gosto de pesquisar, eu gosto de trabalhar, mas o que eu estou respeitando muito, o que eu acho que isso também vai acontecer com as pessoas, é você respeitar o que você quer e principalmente você respeitar a identidade e a ótica do outro, né? Porque a gente é educado de uma forma a ser muito crítico sempre. Então, sempre você gosta disso, mas dentro das entrelinhas, aquilo outro não é o que você escolheria. Isso passa a ser uma coisa óbvia, né, dentro da vida. Cada um tem a sua forma de trabalhar, cada um tem a sua forma de colocar as suas ideias. Então, eu acho que, eu não sei o quanto isso pode vir a acontecer, mas dentro desse universo, eu acho que você fazer o que você quer e você respeitar essa ótica, ou se é uma alta costura, como você falou, uma customização, ou se é um projeto mais básico, isso passa a ser bobagem. O que é importante é que o morador ele consiga funcionar bem dentro daquilo. Esse é o princípio da arquitetura, aliás, né? Projetar para o outro. A gente estava conversando ontem, André e eu, com o Tenório, sobre essa live, inclusive, e a gente o provocou numa questão, que eu vou insistir nela agora. Nós tivemos acesso já a algumas apresentações dos seus projetos para os clientes, né? Em diferentes escalas, né? A gente vai até compartilhar algumas delas aqui agora com vocês. Mas desde mostras a residências, né? A gente vai mostrar, inclusive, aí está no ar. Não, era um outro projeto, só um minutinho, estamos localizando. Mas, de qualquer forma, a gente percebe que a espinha dorsal do seu trabalho, ela é muito holística, né? Ela passa pelo conceito geral, arquitetura de casca, pelos interiores e com muito destaque, novamente falaremos disso, das peças que você mesmo cria, né? E isso não é uma coisa inédita na arquitetura, pelo contrário, fazia parte do pensamento de grandes arquitetos da história, né? Se você pensar em Le Corbusier, Niemeyer, no Frank Lloyd Wright ou na Zaha Hadid, por exemplo, muitos deles desenvolveram a mobília quase como que uma extensão do seu gesto arquitetônico de casca, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Foi a partir desses desdobramentos arquitetônicos que você também resolveu se dedicar ao design, que é arquitetura numa escala, digamos, mais tátil, talvez? Não sei se é essa palavra, mas... Olha, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha acesso a muita coisa. Então, a única solução que eu tinha era criar. Essa criação era uma criação com autoestima muito complementar ao projeto. Então, eu queria ter um móvel X e aí eu fazia uma mesinha Y para que aquilo ali ficasse um conjunto bacana. E eu não olhava muito para aquela mesinha. O foco era o que eu podia trazer para o meu projeto, era o que eu valorizava. Quando eu fiz design na Itália, quando eu levei muita coisa de trabalho, e um dos professores ele me falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: olhe para o que você trouxe, não olhe para o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui, é bobo para a gente. Então, assim, tudo que você tem, tudo que você carrega dentro da sua observação, eu passei a colocar dentro do meu projeto, né? E isso seria essa customização, essa complementação, o que é um grande prazer, uma coisa muito bacana dentro do processo. Então, essas peças, elas surgem muito mais de maneira espontânea e dentro de um processo criativo muito livre do que basicamente pela necessidade hoje. É interessante perceber que você, pela sua formação e, né, pela sua especialização lá fora, você sempre foi incentivado a desenvolver essa identidade, né? Então, ao invés de absorver esses mundos globalizados que a gente acabou de comentar, duas questões atrás, você manteve as suas raízes e talvez esse seja o grande X-Factor do seu trabalho, né? Como é que você organiza esses dois lados, né? A arquitetura e o design, que eu sei que, embora sejam pensamentos indissociáveis dentro de um processo criativo, muitas vezes você se realiza individualmente, né? Como é que isso funciona na sua estrutura? Aliás, você tem uma marca, né, que é Objeto Ocidental. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Essa marca é um projeto que está meio engavetado, né? A gente começou com esse trabalho.
Parte desse produto hoje ele é feito exclusivamente para alguns clientes externos ao escritório, tem alguns arquitetos que prestigiam, e eu faço também para o meu projeto, para complementar o meu projeto. E tem muita coisa única, tem peças experimentais, tem peças com uma identidade muito diversa, né? Obviamente dentro de uma linha, né? Dentro de uma visão. Parte desses produtos eles foram absorvidos pela Etel. Que é o caso do que a gente está mostrando agora. Isso, exatamente. Osvaldo Tenório para Etel. E que a gente fez um diálogo muito bacana, elas foram muito, muito receptivas e muito importantes para a minha carreira, onde a gente traça um paralelo onde antes, dentro de uma empresa que trabalha basicamente com madeira, você tem a madeira e você tem sempre algum detalhe em metal. E a gente fez o inverso. E isso significa a valorização da madeira. Então, quando você faz o móvel e você coloca um puxador, um metal nobre, uma coisa mais especial, é como se aquele metal fosse o raio do móvel. Joia do móvel, né? A joia do móvel, exatamente. No caso do que a gente fez para a Etel, a proposta era um pouco diversa. Era pegar o metal como sendo a base e os pequenos detalhes seriam em madeira. Esse foi o princípio do trabalho. Esse trabalho ele cresceu, né? Tem uma linha que eu não lembro quantos, mas deve ser uns 10, 12 produtos, né? E a gente tem tido uma experiência bem bacana com isso. Bacana, muito legal. A gente está mostrando aqui algumas dessas peças. A coleção do Tenório para Etel, que também é uma marca que trabalha muito a identidade brasileira para além das fronteiras, né? Também é um móvel que não fala de alegoria, que não fala de folclore, mas fala muito sobre identidade, com essa reverberação internacional, inclusive. É uma marca que está em vários lugares do mundo, né? Do Japão a Milão. Então, é muito interessante poder ver como esse trabalho reverbera o nome de grandes designers brasileiros, né? No caso do Tenório, que é um grande arquiteto, que também é um grande designer. Tenório, falando um pouquinho de contemporaneidade e de uma questão que é quase um clichê, mas que a gente não pode deixar de falar aqui, qual é o seu ponto de vista sobre o distanciamento social? Né? Você como arquiteto, como é que você percebe isso e como você acha que a indústria da arquitetura vem lidando com isso? Olha, eu acho que esse distanciamento é uma pausa, sim, né? Assim como é quase clichê, óbvio, pensar dessa forma, mas é um distanciamento, sim, onde é o tempo de você exercitar o seu universo. Tá? Que eu acho que a gente não tinha muito tempo para isso. Então, não ter tanto contato, estar sempre longe do mundo, né? Cada um no seu espaço, ele faz você pensar em diversas situações. Se você pensa em arquitetura, você pensa no espaço que você vive, né? E como você vai seguir, se é daquela forma ou se você tem modificação. Com relação a essa relação com o mundo, eu tenho alguns amigos fora e a gente fala, não sei o que, eles contam a história, né, do que acontece lá fora, e a gente tem uma realidade muito mais dura, muito mais difícil, né? Então, um dia eu estava super aborrecido aqui em casa e eu decidi dar uma volta, que não pode, mas eu fui, tá? E aí encontrei um monte de gente na rua em situação muito, muito triste, né? Eu voltei para casa logo e falei, meu Deus, muito obrigado que eu tenho uma casinha para ficar. Mas não é a realidade do que existe, né? Hoje é necessário que você passe a pensar muito mais no outro do que no que você vai fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 4, né? Porque esse outro, ele precisa de você. Se você pensa um pouco mais, se você tem um pouco mais de condição, livre de qualquer julgamento, ele vai precisar de você de alguma forma. Então, da forma que você encontrar para ajudar, seja lá o que for, sem julgamentos, novamente, você faz e faz do seu jeito, né? Então, essa relação dessa casa sua, ela pede também uma casa para o próximo, né?
Então, assim, como isso vai se comportar num país com tantos problemas, com uma desigualdade tremenda, né? A gente vive de maneira privilegiada, claro, mas não é uma realidade para a grande maioria. E isso, de alguma forma, precisa ser resolvido e não vou ser eu nem você que vai resolver, mas você, talvez seja a gente que possa fazer uma pequena diferença dentro do contexto. E essa Isso tem... pequena diferença muda o contexto, né, Tenório? É muito importante. Sim, eu recebi um telefonema uns dias atrás da Paloma Yagamata, que é uma amiga arquiteta, e ela ligou, ela falou, preciso fazer alguma coisa, você me ajuda? Falei que se precisar, você me pede. E assim, eles tomaram uma proporção tão gigante, tão linda, assim, tão bacana. É um projeto que cresceu, de fato. Que é um projeto que cresceu assim, com muito, muito amor, né? Juntos somos mais Arque. Isso. E aí uma coisa muito bacana é que cada um faz da forma que pode, ou que quer, ou que entende, tá? E eu acho que isso é o que é importante, é você procurar fazer o seu lado. Seja ele como arquiteto para fazer uma casa, seja você em relação à comunidade que você vive, mas você precisa fazer alguma coisa, porque o mundo está pedindo isso e a gente não tinha tempo para pensar. Pois é, e olhar o outro é fundamental. Isso sempre fez parte, né, essa responsabilidade social. Eu preciso fazer essa menção aqui. Sempre fez parte da DECA, né, como indústria. A DECA sempre apoiou e colaborou com causas sociais. E claro que não seria diferente nesse cenário caótico que nós estamos atravessando e que só está sendo atenuado justamente graças a essas iniciativas de empresas como a DECA. Eu convido vocês todos a conhecerem, como parte também do Diário DECA, a editoria Boas Ações. Toda segunda-feira vocês vão ter uma ideia do que a DECA está fazendo para colaborar com o social nesse sentido. Tem uma hashtag, inclusive, que vocês conseguem alcançar mais rápido essa informação, que é Mãos à Obra para Combater o Vírus. Então, louvável também a atitude da DECA e muito bem observado o projeto social que envolve os arquitetos, que o Tenório acabou de lembrar, capitaneado pela Paloma Yamagata, que é o Juntos Somos Mais Arque. É muito interessante. Exato. Isso que o Tenório falou, gente, é super importante. Olhar para o outro com mais atenção é olhar para si próprio, se entender, né? E você acaba concluindo que existe uma conexão inequívoca entre todos os seres humanos quando você passa a enxergar o outro de formas diferentes. Muito obrigado por isso, Tenório. Mas resolvidas essas emergências, vamos supor que, hipoteticamente, isso se resolva por completo e a gente vai ter um mundo novo, um mundo outro, né? Que não seja um mundo novo, será um mundo outro. Você arriscaria algum palpite de como seria esse mundo, de que maneira a arquitetura vai imediatamente reagir a essa pandemia que nos fez conviver de maneira exagerada com as nossas próprias casas, que nos distancia socialmente? A arquitetura e o design de objetos, que são essas coisas que nos cercam no dia a dia, de alguma forma vai ter que reagir, né? Queria saber se você arrisca algum palpite, Tenório. Olha, o palpite vai ser você ter pessoas mais ligadas à realidade da casa. Então, tudo vai passar a ser mais real, né? Então, antes talvez tenha alguém que ajude na cozinha e a pessoa não toca muito lá. Hoje ela toca 100% na cozinha, então ela passa a ser mais crítica, as necessidades elas passam a ser mais reais, né? Essa experiência que você passa a ter com a casa, ela vai passar a ser mais intensa, a requisição a respeito de um projeto vai ser muito mais bem detalhado. Isso eu acredito que vai acontecer sim, tá? E acho também, dentro desse universo, que muitas vezes a gente sabe da fórmula, mas a prática é muito longe, é muito difícil, né? Então, existe um paralelo, né, entre você saber e você conseguir manusear com aquilo, né? Eu acho que tudo vai ficar numa grande mensagem, né? Você voltar a essa experiência e tentar lembrar e tentar transformar essa vivência numa coisa mais diária, mais presente dentro da sua vida, é o que vai passar a ser mais importante. Mas isso vai depender 100% de cada um. Eu não acredito
nesse coletivo, o mundo mudou. Eu não acredito, não sei se eu acredito muito nisso. Eu acredito no meu mundo mudou um pouco porque eu observei muito aquilo, tá? Talvez seja um pouco até pessimista dentro do contexto, né, que todo mundo está falando nessa transformação, numa renovação, mas eu acho que depende muito da compreensão e são N fatores que fazem você compreender o geral. Então, o que eu poderia falar isso é assim, sempre olhe para o que te incomodou, o que te chamou a atenção, ou o que te fez feliz também. E dentro disso, você vai trazer uma experiência melhor para a sua vida, né? Exatamente. São os filtros individuais que colaboram com o todo no final das contas, né? Exatamente. Mas eu acho que foi sabe, um puxãozinho de orelha. Ó, gente, vamos parar todo mundo e vamos ver o que está acontecendo, né? Tava todo mundo na hora do recreio e, de repente, falaram assim, para... O que tá... Né? Vida real agora. Isso, e foi uma parada bem, bem longa, né, para todo mundo, então eu acho que isso pode ser muito bacana. Um choque de realidade em alta voltagem, né? Por falar nisso, esses dias perguntaram pra gente, sem nenhuma demagogia, enfim, mas nos perguntaram e a gente respondeu e vai ser publicado muito em breve, mas perguntaram quais os nossos espaços prediletos de Casa Cor. A gente acompanha o evento há muito tempo. E a gente respondeu que um dos nossos espaços prediletos foi a cisterna que você projetou no ano retrasado, é isso? Isso, foi 2018. E que é também um dos espaços mais comentados da história da Casa Cor, né? A gente está colocando imagens aí, é realmente muito impactante, é dramático, é autoral, tem uma série de características que eu podia ficar adjetivando aqui horas, mas como surgiu a ideia da cisterna? Como foi o processo de execução? Essa questão da cisterna, ela tinha uma questão muito pujante na época, né? Que era o contingenciamento de água, que era uma questão que a gente estava enfrentando especificamente em São Paulo naquela ocasião. Conta pra gente um pouquinho do conceito e da execução desse projeto. O projeto da DECA assim, foi um convite muito bacana. Foi uma grande surpresa ser convidado para fazer isso. Eu realmente não esperava. E eu fui levado pela equipe, pela Flávia Raul, na época, para conhecer o espaço da DECA. E quando eu cheguei no Jockey, eu vi aquelas colunas e na hora eu lembrei da cisterna de Istambul, na Turquia. E eu enxerguei uma similaridade entre aquela água e aquelas colunas, né? Então, eu tive 2 vezes nessa cisterna na minha vida. E, assim, é um lugar muito lindo, né? E eu consegui enxergar aquilo e eu perguntei assim, será que não dá para a gente mudar esse espaço por esse? E eu já comecei a criar problema e causar confusão na Casa Cor, né? Mas eles foram muito bacanas e eles deixaram a gente fazer esse trabalho. Existia esse tema da preservação. Nessa foto a gente vê que a água está caindo. Essa água ela faria parte de todo o processo do ambiente, criando um ciclo de chegada e de saída de água que era renovável. Era mesmo a água? Isso. Tem muito a ver com essa coisa da história. Depois eu fui estudar, existem inúmeras cisternas incríveis no mundo todo, algumas modernas, inclusive. E isso passou a ser o ponto central, onde essa água ela seria o protagonista de um templo de adoração e de respeito à natureza, né? Então tem uma coisa de energia muito forte aí. Eu acredito que quando a gente tem uma grande ideia, uma coisa assim, a gente muitas vezes veículo de alguma coisa que está bem acima da nossa compreensão. E muita coisa, esse projeto foi muito bacana porque os pontos, você falou uma palavra, acho que holístico, então... holístico no sentido de ser panorâmico, né? Mas tem uma coisa muito de energia, então as coisas aconteciam, os materiais chegavam e a composição ela foi bem, bem consistente, né? A gente chegou até a desenhar produto para o ambiente. A gente vai mostrá-los aqui, ó. Ah, que bacana. Então a gente fez esses protótipos, o pessoal da DECA é incrível, eles são quase, parece que fazem dança da chuva, né?
precisa chover, eles dançam e chove, aquela coisa toda. Então a gente levou esse desafio de fazer uma linha que fosse um Lego que vai se complementando e que criasse esse metal que ele se estende um pouco mais dentro do banheiro. Sempre mexendo com essa coisa da proporção, né? Você vê o banheiro, o metal ele é pontuado. O nosso metal ele passaria a cobrir mais e protagonizar mais o espaço que seria a sala de banho, né? A gente usou 3 elementos: um tubo super simples, um pedaço de um galho que foi fundido em bronze e uma pedra, que seriam os elementos naturais que teriam muito a ver também com aquela água que está lá atrás, dentro desse processo de movimento. Maravilha. E dentre esses protótipos que você criou, um deles acabou virando produtos de linha mesmo, né? Que foi a Cuba. Isso. Que faz parte da coleção Deca. A Cuba, inicialmente, a gente tinha pensado ela num tom de terra, né? Que tinha muito a ver com aquela coisa, com aquela memória lá da primeira cisterna. E durante o processo surgiu esse verde. A gente acabou batizando o verde e ele passou a ser um símbolo do espaço, né? E é uma peça super simples, mas que entrou muito, muito bem na composição. E sobre a reverberação, porque foi um espaço que tocava as pessoas, de fato, né? Talvez pela lembrança, pela memória uterina da água, né? Que é a primeira relação que o ser humano tem a partir de sua criação, né? As pessoas tinham um impacto muito forte quando chegavam ali, né? Talvez um tanto pela monumentalidade do projeto e talvez outro tanto pela água em si, né? Como é que você lida com isso? Porque eu sei que você é elogiado até hoje por esse projeto. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar com você lá e eu vi a reação das pessoas em loco, né? Te parabenizando e dizendo o quanto elas se sentiram tocadas. E, de novo, a gente volta à questão da arquitetura emocional, né? Dessa coisa de projetar de dentro para fora. A forma, a função e a emoção. Fala um pouquinho dos aspectos humanos desse trabalho. Olha, primeiro, você ter a oportunidade de fazer um trabalho desse tamanho, né, expositivo, né, é a primeira bênção do processo. Então, a Deca, ela, quando você senta para conversar sobre o que vai ser feito, ela te dá muito abertura. Então, você pode fazer tudo que você pensar, né? Obviamente, você tem a questão do tempo, né? Você tem a questão de como você vai compor isso, como você vai gerenciar essa coisa toda, né? Mas eles viabilizam. Eles são muito bacanas assim na liberdade. Então, nós montamos um projeto que eu acredito que dentro da história das mostras da marca na Casa Cor, a gente montou um projeto que primeiro falava de história, depois ele falava de sustentabilidade, depois ele falava de arquitetura de interiores, depois ele falava de arquitetura como um todo. Ele falava da inserção de um projeto dentro de um edifício tombado, que era o Jockey, né, onde tem parte desse edifício, ele foi decapado, por exemplo, aquela primeira escadaria aqui onde desce água, a gente retirou tudo que tinha ali, existia uma rampa de estacionamento, e a gente retirou e aquela escada, ela é de granito original do Jockey. Então, assim, é um projeto que entra dentro da arquitetura, e você, quando está fora daquele espaço, você entende que parece que ele não toca no que é patrimônio, tá? Então, ele mexeu em vários pontos, chegando ao design, chegando ao trabalho do produto. E dentro de um período onde uma das maiores preocupações da marca, pelo que foi percebido, era com a contenção de despesas com o consumo da água, com a preservação, com o cuidado com a natureza. Então, o projeto ele foi muito bacana porque ele faz um paralelo entre diversos pontos, né? E isso só se dá porque você tem realmente, primeiro, apoio, né? Eles têm uma equipe incrível, tudo que você, né, pede, eles vão tentar te ajudar
da melhor forma. Depois, tem uma coisa muito importante, que era, quando isso foi apresentado, quando isso foi colocado para a Deca, isso passou a ser uma paixão não do arquiteto, mas do conjunto. E eu acho que toda essa energia que a gente não pode esquecer, que uma das principais coisas é a energia que a gente coloca nas coisas, né? Ela passa a ser muito positiva para o projeto. Então, esse toque, ele vem de vários pontos. Então, alguém viu mais o design, alguém viu a água, alguém viu o barulho, alguém viu a música, alguém viu o aroma que tinha no ambiente. Mas isso vai tocando as pessoas. E a arquitetura tem essa função de instigar ou de transmitir para as pessoas experiências que colaborem com esses estímulos, né? Acho que é a parte artística do que você vê, é a parte que você lança no teu projeto como conceito e, de alguma forma, ele causa uma impressão nas pessoas. E a arquitetura como manifesto também, né, Tenório? Porque eu me lembro, inclusive, de um texto lindo que recepcionava as pessoas lá na entrada do espaço, que falava justamente sobre isso, né? Sobre a função das cisternas, a relação do homem com a água, e trazia, de certa forma, dentro de uma questão muito pertinente, que inclusive continua sendo super pertinente, né? Você trouxe essa filosofia. Eu não sei se a gente consegue enxergar o texto aqui. Você consegue, André? Eu acho que consigo ver bem. Sim. Uma cisterna, do latim cisterna, é um reservatório de águas pluviais, podendo também ser abastecida com o degelo de neve. Na arquitetura militar, constituía-se em elemento essencial à sobrevivência dos defensores diante de um cerco, especialmente nas regiões de clima equatorial e tropical atingidas pelos europeus a partir da etapa dos descobrimentos marítimos. Olha que texto intenso. E a gente também separou aqui, Tenório, porque as pessoas estão curiosas. Nesse projeto da cisterna, como o Tenório estava explicando, ele prototipou diversos produtos. A cuba que ele desenhou foi colocada em produção, que a gente já mostrou, eu mostro de novo daqui a pouco. Mas teve diversos metais e acessórios que foram usados como protótipo para esse projeto, né, Tenório? Eu vou jogar aqui umas imagens para que você comente um pouco essa sua linha de raciocínio, porque dá para visualizar bem esses montantes, essas chapas metálicas que você falou antes. Bacana. Esse projeto, ele com essas diferentes manípulos, né? Você tem a pedra, você tem o tubo, você conseguiria customizar tanto na finalização do produto, como na forma, como na implantação dele no teu projeto. Então, a intenção era que você tentasse customizar o máximo o seu banheiro. Então, peças, né, como na forma de um Lego, né, de composição, elas se montariam dentro do processo de uma maneira personalizada. E as diferentes finalizações, elas atenderiam a diversos projetos. Ou seja, nessa foto que a gente está vendo, a gente tem uma coisa mais reta, mais linear. O manípulo pode ser posto para cima, para um lado, para o outro, para baixo. E dessa forma você vai customizando um produto que é de muito difícil customização. Então, assim, você tem que seguir uma linha, você tem que seguir o design daquele produto. E a nossa proposta seria um produto que você, mesmo que ligeiramente, você conseguisse uma possibilidade de customização. E aí todas as peças elas poderiam ser encaixadas de maneiras diversas, fazendo com que ele venha atender o teu projeto e você tenha o teu projeto com o mesmo produto um pouco diferente ou muito diferente da mesma especificação aplicado em um outro projeto. E aqui o desenho da cuba final, que foi o produto colocado em produção, que está aqui ela pronta. Essa cuba ela vem daquela roda de água, né? Que recebe aquela água e ela começa a girar produzindo energia, né? Fazendo um bobeamento. Então ela tem também a ver, tem água. Né? Obviamente foi customizada, foi feita dentro de uma plástica própria,
mas ela tem essa simbologia de um eixo e aquela coisa que recebe aquela água e faz o giro. Maravilhoso, Tenório. É muito bom ver o que existe por trás do desenho, porque desenho por si se basta, dispensa explicação, mas é muito legal saber o que há por trás dele. No caso da cisterna, o texto, o manifesto que eu havia mencionado era um outro, não era aquele. É esse que a gente postou aqui agora e o André vai ler para vocês, que é o que ficou na minha cabeça mesmo, reverberando, e na cabeça de muita gente durante um bom tempo. E olha só, não se preocupem, gente, porque essa live ela vai ficar disponível no IGTV da Deca assim que a gente terminar. E lá no IGTV vocês conseguem pausar o vídeo e ler com calma, mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Nos tempos e civilizações passadas, o guardar se fazia necessário para garantir a evolução e a vida. No histórico secular, a água sempre preciosa como ouro líquido, delimita, renova e alimenta. É verdade. Em uma de suas vertentes, armazenar para preservar se transpõe na compreensão pós-moderna através da sustentabilidade. Para os tempos futuros, inimaginados nos oráculos do passado, o bem se apresenta hoje raro e essencial. Esse histórico conduz a humanidade e a natureza e hoje inspira Tenório Studio a criar a Cisterna Deca. A marca ligada à sustentabilidade, em sua essência, escreve mais um capítulo da história, apresentando na Casa Cor 2018 um templo de respeito a esse bem tão precioso. Em sua mais cristalina forma, a água move vida em sua beleza e construção. Esse é o texto ao qual o Alex se referia, que estava na entrada da Casa Cor da Cisterna Deca que o Tenório projetou. Pois é, tudo que eu falei sobre a arte, o ofício, o saber do arquiteto de decodificar uma missão, inclusive como um manifesto em espaço físico, né? Então aí a gente tem uma série de valores intrínsecos da Deca, né? Que também eram interesses coletivos, que é a questão da preservação, convertidos nesse templo, né? Que realmente entrou para os anais aí da Casa Cor como um dos mais bacanas de todos os tempos, particularmente um dos nossos preferidos também. Então, é muito salutar que você conseguiu eternizar esse projeto nessa missão e que virou produto também, né? Porque a Cuba, com essa fluidez, esse movimento da cor também, porque o Tenório é um cara que não tem medo da cor. De novo, a gente não está falando de folclore, a gente não está falando de alegoria, mas ele faz o uso da cor, ele faz o uso do dourado com muita propriedade, ele não se inibe de transformar um galho seco num puxador ou no pé de um móvel, como nós já vimos. Então, essas organicidades fazem parte de um raciocínio que, no final das contas, converge para tudo aquilo que ele falou ao longo dessa live, né, que são esses valores mais humanos, né, numa escala também com um pouco mais de identidade. E ainda que ele negue, a gente vê pelo trabalho dele que ele é, sim, um cara muito otimista, né? E que a partir dessas pequenas ações e desse pequeno entendimento do outro e entendimento de certos privilégios e da gratidão a eles e desse desejo de compartilhar com generosidade, isso tudo contribui definitivamente para um mundo muito melhor, né? E é para isso que nós estamos todos operando, afinal, aqui nessa condição, né? Que bom. Tenório, só mais uma coisinha antes da gente partir, porque a live tem um tempo limite de 1 hora, mas as pessoas todas querem saber, e nós particularmente também, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer assim que essa situação toda tiver passado? Nossa, que pergunta difícil. Você já fez, né? Você já fugiu e voltou para casa correndo. Eu acho que eu vou arrumar minha casa. Vou encher de jeito para arrumar tudo aqui, porque eu sou taurino, então a casa é muito importante sempre, né? Taurino também. Com ascendente de aquário, tá? Eu quase mandando dar uma voltinha lá fora. Então, assim, a casa é muito importante. Então, assim, esse investimento que a gente faz na casa que a gente tem, nas coisas que a gente usa, ele hoje tem uma simbologia de segurança, de acolhimento, de respeito, de ninho, e isso aí eu preciso arrumar umas coisinhas que tem aqui que não estão tão bem, né? Eu já moro há 10 anos aqui e
assim, eu acho que a primeira coisa não é bem sair, é voltar um pouco mais. Eu passei a cozinhar mais, eu passei a limpar a casa, eu passei a fazer um monte de coisa que eu não estava muito ligado e eu fiz um retorno, isso tem sido muito bom. Então, eu também tenho escutado dentro disso tudo, é muito desespero, mas tenho escutado muita gente dizendo assim, eu estou muito feliz dentro da minha casa. Né? Isso não tem a ver com bonito, feio, caro, barato, design ou não design. Tem a ver com uma questão emocional mesmo, que é muito importante. E se reconectar com suas raízes, né? Que é fundamental, né? A gente fala muito sobre a essencialidade do morar, e isso a gente sabe que você também comunga com a gente. A gente conhece sua casa, sabe que ela é maravilhosa. Não consigo imaginá-la bagunçada, mas enfim, aposto que você está com um tempinho para arrumar também. Então, eu tô com tempo para arrumar e para bagunçar, isso é um perigo. E logo, logo, se Deus quiser, estaremos todos juntos e você com os 2 pés no mundo, que eu sei que você é um globetrotter, que você adora viajar, né? E que traz muito na sua bagagem e converte isso de novo em perímetro, né? Na arte do projetar para o outro. Isso é muito salutar na sua carreira, é o grande barato de ser arquiteto. A gente quer te agradecer em nome da Deca e em nosso nome também. Foi muito legal, é sempre um momento interessante de troca contigo e uma aula de referência cultural no exercício da arquitetura, no raciocínio da decoração. São coisas, como eu já disse, indissociáveis de você, esse pensamento um pouco mais holístico, um pouco mais panorâmico e que se converge em imagens fabulosas. A gente adora, somos fãs. Obrigado. Obrigado a vocês. Foi um prazer imenso agradecer a Deca, a vocês que são os queridos e a todo mundo que está participando disso. Eu vou tentar fazer uma coisa boa depois que sair daqui. Vamos lá. Obrigado, Tenório. Lembrando Obrigado a todos, de coração. Sigam o Instagram do Tenório, que está fixado aqui nos comentários, e acessem o site da Deca, www.deca.com.br, e confiram, obviamente, todos os dias da semana no Instagram Deca Oficial, o Diário Deca. Um dia de cada vez, mas todo dia um novo conteúdo para vocês. Quem puder, fique em casa, cuidem-se. Semana que vem a gente volta com mais uma live na quarta-feira. Obrigado. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Tenório. Tchau, até logo.